aqui, né, a mensagem de Cristo para as 7 igrejas. Apocalipse 1, versículo 19 e 20. Escreve as coisas que tens visto e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, os dirigentes, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas, ou seja, o castiçal é o próprio povo, são as pessoas que formam a igreja. Deus abençoe a irmã Érica Nascimento, ministro Rodrigo, Moisés, toda a família aí, só bênção. Paz do Senhor, irmã Sônia Batista, tia Sônia, irmã Damares. Então vamos lá. Como podem as igrejas evitar a decadência espiritual e o consequente julgamento por Cristo? É possível evitar a decadência espiritual? Vamos ver o que a Bíblia fala. Estas cartas revelam várias maneiras. As cartas escritas no livro de Apocalipse para as igrejas da Ásia revelam. A primeira e mais importante de todas, a primeira e mais importante maneira é: todas as igrejas devem estar dispostas a ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja. Você está disposto a ouvir o que o Espírito Santo diz à igreja? Né? A igreja sou eu, a igreja é você, a igreja somos todos nós. Então a igreja que evita a decadência espiritual é quando o povo, as pessoas ouvem o que o Espírito Santo diz. Apocalipse 2, versículo 7, diz aí, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Benção, né? Bonito demais. O vencedor é aquele que, mediante a graça de Deus, recebida através da fé em Cristo, experimentou o novo nascimento e permanece constantemente na vitória contra o pecado, sobre o pecado e contra o mundo e contra Satanás. Cercado de muita oposição e apostasia, o vencedor se recusa a conformar-se com o mundo, se recusa a conformar-se com a impiedade dentro da igreja. O vencedor, ele ouve e atende aquilo que o Espírito Santo diz. Permanece fiel a Cristo, aleluia, até o fim. Aceita somente o padrão de Deus para a vida cristã, revelado para a sua vida. Nas igrejas de Deus, o vencedor, e somente o vencedor, comerá da árvore da vida. A árvore da vida não foi feita para derrotado, não foi feita para quem desiste, para quem joga a toalha. Quem vencer não sofrerá o dano da segunda morte, ou seja, não vai ser lançado no inferno. A segunda morte é viver eternamente no sofrimento eterno do lago do fogo, do enxofre, do inferno, onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. O vencedor não vai para lá, né? Também o vencedor receberá o maná escondido e um novo nome no céu. Terá autoridade sobre as nações. Seu nome não será removido do livro da vida. Será honrado por Cristo diante do Pai e dos anjos. Permanecerá com Deus no seu templo. Terá sobre si o nome de Deus, de Cristo e da Nova Jerusalém. Será para sempre filho de Deus. O vencedor será para sempre filho de Deus. As pessoas, de um modo geral, são filho de Deus. As pessoas são criação de Deus e elas escolhem tornar-se filhos de Deus. Quando é que as pessoas se tornam filhos de Deus e filhas de Deus? No momento em que elas reconhecem Jesus como Salvador, no momento em que as pessoas seguem a palavra de Deus e obedecem fielmente a palavra do Senhor, elas se tornam filhos e filhas de Deus.
Amém? Glória a Deus. O segredo da vitória do vencedor é a morte de Cristo Jesus. É o testemunho, testificar sobre Jesus, é perseverar no amor de Cristo até a morte. Ou vencemos o pecado, o mundo e Satanás, ou somos por eles vencidos. Então o vencedor, ele não tem meio termo. Ou ele vence Satanás, o mundo e o pecado, ou ele acaba sendo engolido por tudo isso e se afunda no pecado. Tá certo? E assim vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, tá? Então, evitar a decadência, em primeiro lugar, é ouvir o Espírito Santo. Quando ouve o Espírito Santo, se torna vencedor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? A palavra de Jesus Cristo sempre deve ser o guia da igreja. Então, a palavra de Jesus é a nossa bússola, é o nosso mapa, é o nosso radar, o nosso GPS que nos conduz em direção ao caminho, é o caminho que vai para o céu, tá certo? Então, a palavra, conforme revelam os apóstolos, ela é vinda pelo Espírito Santo, é o padrão segundo o qual as igrejas devem verificar suas crenças, atividades, procurar a sua renovação, a vida espiritual, tá certo? Então as igrejas devem continuamente examinar seu estado espiritual diante de Deus e, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes. E é isso aí, né? Então, veja bem, a gente aprendeu aqui nesses dias que o mundo tem entrado na igreja. E não é de agora, da época lá do Apocalipse, o mundo já entrava na igreja, não é? Mas eu já ouvi muitas pessoas falando assim. Eu já ouvi pessoas falando assim: que adianta se vestir de santarrão ou de santarrona e ser cheio de ódio, ser cheio de raiva e tá, né? Realmente, a pessoa estar aqui, ó, toda alinhadinha, com as vestes, né, com a barba, sei lá o que, mas ser um poço de fel, não adianta, né? Mas também não adianta, por causa de pessoas que dão um mau testemunho, valorizam só os costumes, né? Você se embrenhar no caminho oposto, né? Não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda, nem para a direita do radicalismo, dos costumes de ser santarrão e não ter amor, não ter a graça, não ter paz, né? Também nem para a esquerda, né? Não, nada a ver, bora lá, Jesus não quer isso, Jesus quer você, Jesus quer que você seja cheio do Espírito Santo. Você tem que perguntar para Jesus. Se o Espírito Santo falar com você, vira para a esquerda, tu vira. Se o Espírito Santo falar, vira para a direita, tu vira. Agora, se o Espírito Santo não falar, não vá por tua conta, não. Não vá pelo que os seus olhos veem, não vá pelo que os seus ouvidos ouviram. Porque você vai quebrar a tua cara. Você vai desagradar a Deus e o Espírito Santo. Tá entendendo? Aleluia. Então, as igrejas devem continuamente examinar o seu estado espiritual diante de Deus e, se for o caso, corrigir seu erro de tolerância ao mundanismo e imoralidade entre os crentes ou grupos de crentes, quando houver arrependimento sincero do pecado e um retorno decidido ao primeiro amor para a verdade, pureza e o poder da revelação bíblica de Jesus Cristo. Amém? Então eu vou ler aqui o seguinte, ó, examinar-se o estado espiritual, tá certo? Então vamos ler aqui, ó, Apocalipse 2, versículo 4, que diz o que aqui, ó: tenho, porém, contra ti que deixou a tua primeiro amor. Outro versículo, Apocalipse 2, 14. Mas uma pouca coisa que tenho contra ti
é que segue doutrina de Balaão, o qual ensinava a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, comendo sacrifício de idolatria e prostituição, né? Versículo 15. Também o que segue a doutrina de Nicolaíta eu aborreço, que eram pessoas gananciosas. Versículo 20 do capítulo 2. Tenho contra ti que tolera a Jezabel, mulher que se diz profetiza, mas ela ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria, né? Apocalipse 3, 1 e 2, olha lá. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei a tua obra, que tem nome de que vive, mas está morto. Seja vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Não é? Versículo 14 diz também assim, ó. Ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve, isto diz ao Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio e o fim da criação, né? Eu sei as tuas obras, não é frio nem quente. Tomara que fosse frio ou quente, assim porque é morno, não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compre de mim ouro provado no fogo, para que te enriqueça, e veste branca para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Não é? Então, a decadência da igreja, a decadência espiritual, para evitar ela, qual é? Realmente fugir dessas coisas, do dinheiro, valor demais ao dinheiro, valor demais à carne, à aparência, às vaidades, né? As coisas que não exaltam o Espírito Santo, exaltam só a terra. Hoje em dia a gente vê isso, né? Estamos preocupados com a terra, com as coisas da terra. Isso não agrada a Deus. Isso não procede do trono de Deus, tá certo? E aí tem os versículos que falam da frieza espiritual, né? Em Apocalipse 2, 5 e 7, olha aqui, ó. Lembra-te de onde caiu, arrepende, pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal. A gente aprendeu que castiçal era o lampadário, não era um negócio de segurar a vela, é um negócio de segurar a lâmpada. E ao segurar a lâmpada, o azeite da lâmpada acabava, o castiçal repunha o azeite na lâmpada, e a lâmpada com 7 pavios permanecia acesa, né? Então, se a pessoa não se arrepende, o Espírito Santo arranca o castiçal, né? Quer dizer, aquilo que te abastece, aquilo que te mantém forte, aquilo que te mantém aceso, se você não agrada a Deus, é arrancado de você. Tá entendendo? Aleluia. Versículos 16 e 17 do capítulo 2 diz assim, olha aí, ó. Arrepende-te, pois quando não, em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Aleluia, né? Então, o arrependimento é uma das formas de nós não cairmos, de não enfraquecermos, tá certo? Paz do Senhor, Raulzito, meu grande amigo, como é que tá a região sul aí? Tá quente ou tá fria? Aleluia. O último versículo que eu vou ler aqui é
capítulo 3, do versículo 15 ao 22, os últimos versículos. Eu sei as tuas... já li já. Amém? Então, se não houver o arrependimento, né, não tem como vencer a decadência. Se não houver o arrependimento, certamente a igreja vai entrar em decadência. Então a mensagem de Jesus às 7 igrejas da Ásia é uma mensagem gloriosa, e nessa semana nós aprendemos, né, o castiçal que representava, as lâmpadas, nós aprendemos o que Cristo aprova, como Cristo recompensa, nós aprendemos o que Jesus reprova, nós aprendemos como Cristo castiga a igreja, né? A gente aprendeu o declínio das igrejas e nós aprendemos como evitar esse declínio, essa decadência espiritual. Quem quiser rever essas mensagens, vai estar escrito depois uma playlist, amanhã depois do meio-dia vai estar lá, playlist, né, estudo completo da mensagem de Cristo às 7 igrejas da Ásia. Aí vocês podem assistir, vai estar o resumo lá de tudo que foi falado nesses 8 dias, foram 8 dias falando das 7 igrejas da Ásia.